Bom dia a todos. Hoje, 29/7/2015. Continuando nosso estudo do livro Devassando o Invisível, da nossa querida Dona Ivone do Amaral Pereira. Eu tenho uma notícia ótima para vocês, ótima para mim, né? Mas eu vou dividir com vocês. Ganhei o livro da Ivone Pereira, uma heroína silenciosa, do Pedro Camilo. Ah, você viu? Menina, que alegria. Como é que pode a pessoa sentir tanta emoção, tanta felicidade de possuir livro? Ah, não dei fé não, porque eu saí de lá. Ah, foi? Que felicidade. Ah, é de felicidade mesmo. Não só, né? A dona Edna é donadinha. Hoje ela não veio. Dona Edna. E eu já tô lendo, já tô lá na metade. Apaixonada nesse livro do Pedro Camilo, é. Uma graça, né? Então, vamos lá. Continuando o nosso estudo, vou precisar de um empurrãozinho da Diana para me dizer exatamente onde foi que eu parei. Mas eu me lembro que talvez no começo da outra página, do 130, não raro o mesmo estranho fenômeno se verifica com os médiuns espíritas. Tô bem por ali, né? Assim? O Diana e Dona Edna, porque aquelas que não é isso? Ah, então minha memória tá boa, apesar de eu não ter marcado. Funcionou a mente. Mas, Florzinha, que graça. Você sabe que eu já fiz uma associação, né? Um raciocínio, né, Flor? Que quando ela nasceu 24 de dezembro. Simbolicamente, né? 24 de dezembro, ele assina esse fato, mas a coisa interessante é que Dr. Bezerra já tinha desencarnado, né? Dr. Bezerra desencarnou mesmo em 1900. E Dr. Bezerra tinha uma ligação com ela, eu acho maravilha isso, esse reciclo dos espíritos é uma coisa incrível. De um que vai, outro que desce de novo, e era pai dela. Ele desencarnou antes do 24 de dezembro, né? Então ele já se encontrava lá quando ela reencarna. O nome do livro é Ivone Pereira, uma heroína silenciosa do Pedro Camilo. Vocês que vão fazer esse percurso comigo, essa estrada de estudo com ela, seria interessante todo mundo ler, porque é gostoso. Eu adoro biografia, principalmente biografia dos vultos espíritas. É comigo mesmo, dá pra assim devorar. E eu tô bem naquele capítulo sobre o perfil dela doutrinário, sabe? Eu me identifico assim muitíssimo. Ivone, perfil doutrinário, o capítulo 3. Que ela fala do ser médium. Vocês querem uma linhazinha sobre isso? Ela fez no livro A Luz do Consolador, edição da FEB de 1997, né? A segunda edição no caso. Ela coloca essa seguinte frase: ser médium não é apenas receber espíritos. Os obsidiados também os recebem. Ser médium é, acima de tudo, ser discípulo do bem, habilitando-se dia a dia no intercâmbio regenerador com o alto aproveito da reforma geral da humanidade, do planeta e de si próprio. E para se compenetrar de tal responsabilidade, será necessário conhecer as leis mecânicas, morais e espirituais em que a mediunidade se firma e enobrece, a fim de elevá-la à missão. Ivone. Então ela foi mesmo uma pessoa muito respeitosa nos postulados espíritas, sem nunca trair o perfil. Quando ela escreveu Recordações da Mediunidade, que vai ser o livro que nós vamos seguir e em seguimento a esse, no Devassando Invisível, lá ela fala mesmo que depois do Devassando Invisível, companheiros pediam para ela outro livro que ela pudesse tratar desses assuntos de mediunidade mais ainda detalhados, né? E ela disse que se não fosse
por ordens superiores, ela não teria feito o livro. Então, ela se colocava sempre numa postura de humildade, né? Ela não ia fazer o livro só porque a turma estava pedindo para ela, as pessoas amigas, as pessoas queridas, mas porque os espíritos assim disseram que também fosse que era necessário. Então, os amigos tentavam inspirá-la, estimulá-la, mas ela obedeceu isso. E ela ainda diz mais, que o livro não precisaria, não é? Não precisaria, as pessoas não precisariam do livro dela para entender de mediunidade, mas, olha que interessante, encontrariam todas as suas respostas nos postulados espíritas, na codificação espírita. Então não era necessário ser por ela. Então ela colocou muito claro isso, a prioridade da doutrina espírita e uma mulher digna, fiel aos postulados espíritas, coisa assim muito raro. Por quê? Porque a quantidade de livros que nós temos hoje no movimento espírita, de médiuns de todo tipo, pessoas de vários gostos e pessoas que têm vertentes espiritualistas diferentes, né? E que se introduziram no meio espírita, e tudo sendo espírita, ficou assim muito difícil nós podermos escolher livros que tenham perfis espíritas e que sejam coerentes com a doutrina espírita em si. Então era muito severa nisso aí. E eu acho isso coerente hoje, a 37 anos de idade, talvez com 20 não, certo? Com 20 eu também fiz o mesmo percurso de leitura, o mesmo caminho de leituras diversas. Então a dona Ivone foi muito coerente nisso aí, diminuindo ela mesma, né? Dizendo que ela não era quem sabe quem e que as pessoas aprenderiam também pelas doutrinas espíritas, muito mais pela doutrina espírita. A parte da humildade dela, os relatos dela e não só de outros médiuns também, nos enriquecem muito, porque a vida assim muito prática. Quando nós nos perguntarmos por que a doutrina espírita não é tão prática assim, ao contrário porque nós podemos aprender muito pelo Céu e Inferno, nós podemos aprender muito pela Revista Espírita, porque a Revista Espírita, não é? O que ela faz? Nos dá o cotidiano, o dia a dia realmente dos médios. Então, era o pessoal que mandava a carta, que contava as histórias deles do dia a dia, era o pessoal que mandava, por exemplo, as experiências mediúnicas, as comunicações mediúnicas da Sociedade Espírita Parisiense. Então era um cotidiano de mediunidade, de filosofia e de ciência, e que é muito gostoso. Às vezes a gente acha que é um tédio. Não é não. Porque nós passamos a apreciar e a querer bem ao codificador de uma maneira impressionante, porque você conhece uma outra parte, porque a codificação espírita tem aquela postura mais séria, porque lá é a codificação. É como agora no bate-papo, por exemplo, nós estamos aqui numa sala que nós temos uma intimidade, não é verdade? Nós somos amigos há mais de 10 anos. Toda semana nós estamos juntos. Depois de um período de tempo eu venho uma vez por semana, é bem verdade, mas por muitos anos eu vinha quase todos os dias. Então nós construímos um laço de amizade assim, de muita intimidade. Então nós conversamos com intimidade. Então eu chamo vocês por nome, nós dialogamos, trocamos ideia, aqui através da próprio chat e tudo mais. Talvez em um estudo que eu chegasse em um ambiente que eu não conhecesse, eu tivesse mais dedos, vamos dizer, né? Tivesse mais cautela em determinadas expressões. Por isso que muitas vezes não me acho muito habilitada a fazer palestra, apesar de convites, e nem tampouco em palestra em Centro Espírita Real, porque não me sinto com competência para isso, porque eu não sei se eu conseguiria ter a mesma habilidade de um palestrante comum. Comum que eu digo normal, tá habituado a interagir aqui nesse centro espírita que é o nosso, da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, que é uma vertente, vamos dizer, do Centro Espírita Maria de Nazaré, que está na cidade de Rolândia,
não é? É um centro real mesmo, de estruturas materiais e que tem essa vertente aqui. Então eu não sei, né, Dudu, sinceramente falando. Então é lógico, quando você cria uma intimidade, e a revista espírita eu vejo um bate-papo assim, de exposição da personalidade. Então vocês conseguem conhecer a Juliana do todo dia, mais ou menos. Aquela que brinca, que fala em baianês, que dá narrações do cotidiano, que posso citar vocês, por isso que nos outros áudios que eu fazia pro estudo, eu cortava muita coisa, né? Porque tinha coisas íntimas, comentários de vocês, então eu tinha muita atenção nisso, para não expor vocês em determinadas. Então, um cuidado meu nesse ponto aí de ter que editar, por causa disso, para não criar uma exposição, né? Porque aí tu falou assim, Diana, não sei o que, sei lá, às vezes vocês querem frases do dia a dia de vocês e não é interessante ficar mostrando assim tanto pro público, às vezes para alguns incomodaria isso. Então, a gente tinha esse critério da privacidade. Pois é, Dudu. Dudu disse ali, já está na sua vida espiritual esse processo de dialogar. Eu sou uma grande conversadora, viu, Dudu, desde pequena. Vocês não sabem, diz minha mãe, 2 anos, eu ainda não falava nada, ou quase nada. Talvez porque eu já fosse bilíngue, desde sempre. Normalmente as crianças bilíngues são assim. Aí minha mãe me deu água de chocalho. Você sabe o que é chocalho? Eu pensava que era chocalho de criança até uns 5, 6 anos atrás. Chocalhinho de criança. Descobri que não, pra mim desilusão. Então minha mãe foi na feira, comprou um chocalho, aquele que botava no pescoço da vaca. Era uma simpatia, se usava isso, simpatia. Ela ferveu e aí botou água no chocalho e ficou me dando água de chocalho. Aí desde então eu não parei de falar nunca mais. Pra tristeza de vocês. Eu entrei no princípio de Forrest Gump mesmo, Dudu. E aí mãe disse, meu Deus, pra que eu dei água de chocalho pra essa menina? Né? Pra que eu dei água de chocalho pra essa menina e todo mundo se arrependeu. Porque eu, quando começava a falar desde pequena, não parei nunca mais. Não parei nunca mais. Então eu sou realmente boa contadora de história dos outros. Tenho essa. E começando o nosso estudo, que é o livro Devassando Invisível, porque eu estou contando histórias, biografias, relatos, que é o que fixa bastante, né, o nosso trabalho, o nosso estilo de trabalhar. Enfim, né, Dudu, relaxe, viu? Fique assim tranquilo com sua amiga. Por quê? Porque contando mais intimamente a experiência da Dona Ivone, falando muitas vezes de nós mesmos, dentre outros médios de que temos notícias, olha só, além de nós mesmas, foi esses fatos que nos são muito comuns, convirá destacar Francisco Cândido Xavier, por ser o mais popular e o mais acreditado no conceito geral. Confessa ele que ao receber da entidade espiritual Emmanuel o livro Paulo e Estevão, assistiu deslumbrado à cena da aparição do Nazareno a Saulo de Tarso. Ai, como eu queria ter visto isso. Na estrada de Damasco, quadro fluídico criado pela palavra espiritual. Aí ela abre parêntese, vibração mental, poder do pensamento e da vontade sobre os fluidos existentes no universo. Do autor da obra, que está ditando psicograficamente e a qual se converteria na mais bela obra do espaço concedida aos homens depois da codificação da doutrina espírita. Olha que maravilha! Depois da codificação da doutrina espírita, vocês lembram que eu estava falando no início? Ela sempre colocando a doutrina espírita na frente. Ela sempre colocando os livros da codificação espírita na frente de qualquer outro. Eu admiro demais isso nela. Paulo de Tarso, a história de Paulo e Estevão é o livro mais importante, até na frente do Memória do Suicida, que foi a psicografia dela e que tem uma grande importância no mundo. Ó, a fidelidade dessa mulher. Vamos aprender com ela. Vamos valorizar. A terceira revelação.
que é o Consolador prometido, vamos valorizar. Né? Olha como é que ela coloca. E ela diz assim, que Emmanuel construía esses quadros fluídicos e que Chico Fiuk ficou sem fôlego, né? A assistir essas cenas. Por que é que Emmanuel conseguia fazer isso com Chico? Que é que eu tinha acabado de falar com vocês. Por quê? Emmanuel e Chico, por quê? Vou esperar que vocês me digam. Eu tenho exatamente 20 minutos até concluir. Até concluir. Por quê? Por que podia ser do Manuel pro Chico? Sintonia. Simpatia vibratória, né? Sintonia, afinidade, não é o que eu tô falando? E quem sabe me dizer o porquê? Quem sabe me dizer o porquê? Reencarnação. Os dois tinham vínculos anteriores. Lembra que eu falei que Dr. Bezerra tinha sido pai da Dona Ivone? Afinidade. Charles tinha sido pai da Dona Ivone. Afinidade. Victor Hugo tinha sido pai da Dona Zilda. Afinidade. Que não quer dizer que é só afinidade paterna, né, gente? É porque coincide. O exemplo. O Emmanuel foi pai do Chico. Chico foi filho do Emmanuel. E o Emmanuel tinha aquela intimidade da severidade como os pais têm com os filhos. Então, se você sai na rua, ao menos eu sou assim como mãe, e você sai com os amiguinhos dos seus filhos, você tem uma intimidade em repreender seus filhos de um certo modo. Mas você não vai repreender do mesmo modo os filhos alheios, não é assim? Então, você tem uma outra tipologia de repreensão, até isso intimidade, que coisa interessante, não é? E eles voltaram N vezes com intimidade muito grande, por causa das repetições reencarnatórias. Quando ele foi senador Publio-Lentus, e ele foi quem? O Chico quem foi? Como é o nome da menina? Lívia. Não era Lívia? Era Lívia ou não era Lívia? A filha dele. Que foi curado por Jesus. No livro Há 2000 anos, as biografias, né? E olha lá o vínculo. O que é que estamos falando? De vibração. Curou da lepra. Nossa, estamos falando só de gente grande aqui, né? A Dona Ivone vai aparecer nesse período não conhecendo Jesus. Pessoalmente, ao menos não temos relatos, pode até ser. Mas, pouco tempo depois, quando Jesus já não estava sobre a terra, e ela aparece como uma grega convivendo com um príncipe do Oriente, não muito longe onde Jesus esteve. Está no livro Sublimação. Dando curiosidade para vocês. Não é gostoso aprender espiritismo sabendo da vida dos outros? O que é que vocês acham? É gostoso, né? Aprender espiritismo sabendo da vida dos outros fixa mais fácil. Fixa mais fácil, né, Marcinha? Nossa, é o que a gente chama de fofoca boa, fofoca espírita. Porque nós vamos saber, assim, que esses vultos espíritas, eles se repetem, isso me emociona muito. Não são quaisquer pessoas que tomam liderança. Vocês acham que eles são quaisquer pessoas? Estamos sempre numa repetição. E muitas vezes nós temos a honra, graças a Deus, né, de estar convivendo no mesmo período encarnatório com esses espíritos que se repetiram. É uma honra, eu me sinto assim muito honrada, mesmo tendo contrastes doutrinários às vezes, mas me sinto feliz de estar presente com eles, né? E querer pegar a anotação do que eles têm de melhor, de exemplo para nos dar, que sirva para todos isso. E aí Diana disse assim pra gente que dá confiança que também podemos conseguir, porque humaniza, não é? Quando a gente santifica uma pessoa, e eu não me lembro quem falou isso, foi
o Haroldo, foi o Haroldo, falou isso, e eu vou ouvindo o Haroldo enquanto eu tô fazendo minhas coisas dentro de casa. Aí eu ouvindo o Haroldo, digo assim, é isso mesmo, Haroldo, é isso mesmo. Porque eu crio uma conversação com ele, né? Ele diz assim, quando a gente cria santificação nas pessoas, a gente santifica um espírito, a gente santifica um palestrante, a gente santifica um expositor de estudo. Então, a gente cria distância. A gente cria distância. Santo, poxa vida, a gente não vê jeito de alcançar, né? E criando distâncias, olha como ele tem razão. Criando distâncias, a gente acha que não é capaz. Fulano, não dá pra ser como fulano. Quando nós humanizamos as pessoas e a gente aprende a conhecê-las através das biografias, nós vamos sentindo coragem e força e dizer, poxa, eu vou conseguir. Eu, em muita coisa, me identifiquei com a Dona Ivone, com as coisas da mediunidade, do dia a dia, da infância. Digo, meu Deus, que coisa incrível. Vocês veem isso? Isso aconteceu comigo, né? Muita coisa aconteceu comigo. Então, você consegue, humanizando, conhecendo as pessoas mais de perto, criar um vínculo de simpatia, porque você já vê mais assim, humano. Ai, que bom. Tá, dá até um alívio. Fulano era uma pessoa maravilhosa, mas ele era humano. Ele tem sentimentos que a gente pode cultivar do querer bem, da admiração, mas sentir, como diz a Diana, olhando por esse ponto de vista, conseguir ver como a gente pode chegar lá. Então, ela diz que o Chico, né, com o próprio Emmanuel. Comovido, o médium não suporta tanta grandeza patenteada à sua visão. Abandona o lápis, interrompendo o ditado. Prostra-se de joelho e chora as mais sublimes lágrimas que seus olhos conheceram. Aliás, é comum o médium se emocionar ante as belezas que a sua visão se rasgam em cenas indescritíveis. Quando muito concentrado no trabalho, favorecido por ambiente feliz e afastamento completo das coisas deste mundo, ele se dá ao labor do ditado mediúnico. Então, olha como a nossa mente é tão atribulada do cotidiano, do dia a dia, e que o destaque, a questão da missão deles, né? O afastamento das coisas do mundo, faziam aqueles momentos deles assim, muito bem vividos. Então eles conseguiam uma concentração assim, muito maior nos trabalhos que faziam, não é? Porque a tribulação era menor. Nós temos hoje, e é interessante a gente apontar isso, uma mente muito bombardeada de informação. Então, nós nos afastamos muito dos objetivos superiores por causa desse bombardeamento de informação. Então, a gente tem que ser muito muito vigilante, muito atento nas nossas sintonias. Porque o progresso ele é maravilhoso, a tecnologia também o é, mas nós temos que estar muito atentos, porque assim, nós ouvimos notícias nos anos 50, nós é ótimo, né? Eu devia estar desencarnada, mas tudo bem. Nós ouvíamos notícias nos anos 50 por rádio e tinha os horários para dar as notícias, né? Depois veio a televisão devagarzinho e nós tínhamos que ler noticiários, jornais, ler livros. E ali dava para poder selecionar os gostos dos livros. E hoje, claro, quando é leitura, muito mais. Mas nós somos bombardeados de informações até quando a gente não quer. Quando é, Ju, que a gente não quer? Quer que eu diga um exemplo para vocês? Vocês abre o Facebook, final de dia, chega do trabalho, deixa eu dar uma olhadinha no meu Facebook. Aí nós abrimos o Facebook. Quando nós abrimos o Facebook, tem um negócio que chama linha do tempo. Aí os seus amigos, espíritos maravilhosos, postam tudo o possível. Então, se você tiver uma seleção assim, mais ou menos de amigo, dá pra poder ver coisa legal. Mas tem amigo que ele tá com a pimenta malagueta naquele dia, então ele vai postar coisas que você queria até evitar de ter visto, evitar de querer saber. Então,
Você pode até colocar aquele poste invisível depois, mas o seu olho já bateu ali e você já leu sem querer. Aí você tira o poste, mas ficou gravado no seu inconsciente. Então você tem muitas vezes contato com isso. Então tem que ter uma seleção, um cuidado, uma vigilância, assim, muito, muito, muito grande, não é? Voltando pro nosso livro, no livro. Então, muitas vezes nós mesmas temos interrompido os nossos trabalhos ante o encantamento da sutil beleza espiritual com que nossos guias nos mimoseiam, a fim de nos entregarmos ao pranto feliz e comovido que o mundo ainda desconhece. Parece que o médium, em tais ocasiões, tem as suas sensibilidades gerais elevadas ao máximo, pois se não vibrar uníssono com o autor da obra, não conseguirá realizar o feito. Olha a questão da vibração. Tem que ter o grau vibratório muito elevado para poder captar. Já os próprios espíritos, lembra que ela fala no início desse capítulo? Tem que baixar a vibração deles e nós temos que elevar as nossas. E eles fazem de tudo para que essa elevação. E nós choramos. Por exemplo, quando acontece uma psicofonia e que você percebe a elevação do espírito, primeiro isso vai de médium para médium. Então você vai ter uma sensação física muito diferente da psicografia. E você depois chora de emoção. Uma simples comunicação que vai durar um minuto, e a vibração ou a mudança vibratória é tão grande, que depois você cai no pranto. É um pranto gratificante. É um choro maravilhoso, é um choro de agradecimento. É o que faz de nós humanos, não é? Humanos, pessoas de carne e osso, pessoas do cotidiano, sem idolatria nem ao médium, nem a pessoa que dirige um estudo. Pessoas comuns, pessoas que comem, dormem, pessoas que amam, pessoas que têm dificuldades, às vezes, de relacionamento, pessoas que queriam amar mais, mas não conseguem amar tanto como deveria, enfim. Pessoas comuns como vocês. Por que que eu em italiano seria assim, io ci tengo a precisare? Por que que eu tenho ao coração puntar nisso aí? Porque não são só vocês que me ouvem. Tem pessoas a mais que me ouvem, que muitas vezes não conhecem a pessoa no dia a dia, não é? E cria um perfil que não é a realidade. Então eu tenho mesmo ao coração que, pegando o exemplo da Dona Ivone, que é um exemplo para mim de vida, que o foco dos nossos trabalhos sejam sempre a doutrina espírita e não Juliana, que não é ninguém. Tá certo? Então, começando o nosso estudo de hoje, iniciando a nossa leitura. Não raro, o mesmo estranho fenômeno se verifica com os médiuns espíritas em relação às obras românticas que lhes concedem os mentores espirituais. Voltando para quem for ouvir a primeira vez esse estudo, não é? Simplesmente ela está dizendo sobre os relatos tipo mediúnico. Então, a pessoa o médium, ou muitos autores de livros, ela foi falar agora médiuns espíritas, viam cenas anteriores a escrever o livro. Então eles tinham experiências extracorpóreas, como alguns filminhos que os espíritos fazem para nós fixarmos a ideia, e presenciamos as cenas que vai acontecer no filme, ou no filme, no livro, e ver como um filme. A Dona Ivone contou isso pra gente, por exemplo, no livro Sublimação Juliana ou Telas do Invisível. Telas do Infinito, perdão, que é uma experiência que ela tem com o Camilo Castelo Branco, certo? Dela ver as cenas como se ela vivesse nesse filme. Eu ainda dei o exemplo para vocês a semana passada, que é como se fosse um filme em 3D, 3 dimensões. Hoje os meninos adoram, bota aquele óculosinho. Quem ainda não foi,
e não se sentir enjoo, vá, porque é uma experiência muito legal. Hoje já tem até de 5 dimensões. Por que 5 dimensões? Porque além de você perceber que você está dentro do filme, o banco onde você está sentado no cinema, ele se mexe nos movimentos do filme, não é? Os barulhos, a sensação que vai tocar os seus sentidos maiores, o tato. Então, vários sentidos são... Ah, não chegou ainda? Vários sentidos são despertados, são desenvolvidos naquele momento. Na mediunidade não é diferente. Nós vamos desenvolvendo vários sentidos no andar da mediunidade, tá? Então, quem estiver assim, começando com a mediunidade, vai perceber que a mediunidade vai colocando você a um desenvolvimento mais aflorado dos sentidos. Então, você vai ter os sentidos mais aflorados. Isso é interessante. E esse cinema 5D faz isso. A amiga de vocês não pode entrar porque sofre mais ou menos de labirintite. É uma confissão, não tanto, mas não aguenta, por causa, não sei porquê. Eu gostava quando eu era nova, menina. Aí você percebe que você tá chegando à idade. Quando você não aguenta mais montanha-russa, nem roda gigante, é porque você percebeu que já ficou a situação mais apertada, né? O sapato apertou, mas é isso mesmo, faz parte. Então, não raro, o mesmo estranho fenômeno se verifica com os médiuns espíritas em relação às obras românticas que eles concedem aos mentores espirituais. Quadros belíssimos, sequências admiráveis de cenas coloridas, detalhes singulares, etc. Tudo sublimado por um jogo de luzes indescritível. São fornecidos àqueles no momento em que recebem a obra ou antes da sua recepção. Quando no transe letárgico, provocado por seus instrutores durante o preparo da mesma e adaptação do médium para o feito. Dá-se o mesmo fato de que algumas vezes uma só obra terá 2 autores, um que a conta ou a narra cenas no espaço, ou outro que escreve mais tarde através da psicografia. Neste caso, ao transcrevê-la sob assistência de seu amigo invisível, o médium já conhece a história, porque a viu narrada no além, o que muito facilita a recepção escrita, pois ou dela se recorda, caso seja instrumento muito lúcido, impressionável, ou quando menos a conserva arquivada na subconsciência, caso a faculdade não disponha da propriedade de reter lembranças ao despertar do primeiro transe. Olha que coisa interessantíssima, porque nós estamos falando de romances e agora de médiuns espíritas. Então vamos focar a médiuns espíritas. Ela fala de cenas que muitas vezes é necessário 2 autores. Quem é o livro da Dona Ivone que tem 2 autores? Qual é? Amor e Ódio. Porque era o livro do Leon Tolstói. Vocês lembram? Do Leon Tolstói não, minto. Do Victor Hugo, que não conseguia compatibilidade com ela, vibratória, simpatias. E quem foi que escreveu para ela mesmo esse livro? O Charles. Então é assinado Espírito Charles. Charles questão, mas é do Victor Hugo, o livro. E em várias situações acontece também muitas vezes de precisar de 2 médiuns, como aconteceu com Chico, em livros mais complexos, com o Valdo Vieira. Isso são histórias do espiritismo, importante da gente saber. Então podem existir 2 autores por causa da compatibilidade. Por exemplo, por que isso acontece? Porque um dos espíritos, muitas vezes, tem mais afinidade vibratória com o médium. A afinidade é uma coisa importantíssima. E na afinidade ele consegue demonstrar para ela as cenas vivas, não é? Coloridas, bonitas. O Victor Hugo. Victor Hugo tem, quando encarnado, muito mais de 20 obras. Victor Hugo era um espírito com muito cabedal,
certo? E ele direcionou muitos livros espíritas. Inclusive, viu Elcio, dando parênteses com a Dona Ivone, com uma médium pouco conhecida pelo movimento espírita, que chama Dona Zilda Gama. Dona Zilda Gama era uma médium anterior ao próprio Chico. Por incrível que pareça, o Chico conheceu a Dona Zilda Gama. Antes de ele começar com a vivendo no mundo espiritual do André Luiz, certo? Quem assina é o Vitor Hugo, que, abrindo de novo para vocês parênteses, o Vitor Hugo, a Dona Zilda Gama teria sido justamente na última encarnação, quando ele foi Vitor Hugo, a filha do Vitor Hugo. O Vitor Hugo foi amigo de Kardec e se transformou em espírita, né? Ele aceitou o espiritismo pela desencarnação dessa menina. Morreu afogada. E aí ele foi exilado e tudo, então ele se aproxima do movimento espírita da época, do espiritismo, pelas mesas girantes, e ela começa a se comunicar com o pai. E ele vira espírita, o Vitor Hugo. A menina já estava desencarnada e ele viveu até velhinho, o Vitor Hugo. Nesse meio tempo, a menina reencarna no Brasil, que é a Dona Zilda Gama. Nessa que ela reencarna no Brasil, ele vai ser mentor da própria filha e vai por ela mandar obras espíritas. E era um espírito que tinha competência mineira, né? Para variar, povo bom. E ela tinha competência, Elcio, em literatura, por ter sido filha de um literato. Olha que coisa que eu tô falando, por isso que eu peguei essa deixa, falando para vocês de afinidade. Então ela tinha sido filha de um literato, estava muito viva na memória dele, não é? Dela, reencarnatória, esse contato e vibratório com o próprio Vitor Hugo. Vocês entendem a questão da afinidade? Então foi muito mais fácil para o Vitor Hugo mandar as obras dele para a própria filha. Curioso, né? Então existia a Dona Ivone também. Agora a Dona Ivone é o seguinte: a Dona Ivone foi autodidata e teve que passar por algumas dificuldades econômicas. Era necessário para ela, para o aprendizado moral na escola da vida. Então ela não pôde estudar. Bom dia, Maria, bem-vindo. Um beijão, viu, pessoal que tá chegando. Então ela não pôde estudar, então ela foi autodidata. Mas supõe-se, pela habilidade que ela tinha em escrever, que ela também tinha tido um estudo muito grande. Viu? Um estudo muito grande em vidas anteriores que fica no inconsciente do médium, né? Isso vocês sabem. Então teria que se instalar uma afinidade, mas ela não tinha como trabalhar com o Vitor Hugo. Aí o Vitor Hugo pegou Charles, que Charles tinha essa capacidade. Charles tinha essa capacidade vibratória. Então, o médium tem uma determinada intimidade vibratória, vamos dizer assim, um pouco palavras pobres, né, palavras simples, com a médium, com Dona Ivone e o espírito, vamos supor. E o outro que foi construir a afinidade vibratória para a psicografia. Então isso é muito comum em acontecer, certo? Em ter outros autores. Com o Chico, o André Luiz precisou de muitos anos, de muitos dias, para estar com o Chico, para criar esse vínculo vibratório. Quem lembra de outro espírito que precisou disso também? Todos eles, né? Todos eles. Mas 700 dias. Precisou um outro que foi conhecido nosso, nós fizemos o estudo. Quem foi? O irmão Jacó também, conhecido como Frederico Figner, não é? Do Movimento Espírita Brasileiro, diretor da FEB. E ele precisou associar-se vibratoriamente, convivendo, e aí trabalhando também a humildade dele, né? Com o próprio Chico, no cotidiano do Chico, para criar essa afinidade. Então, não é da noite pro dia que o espírito vem e manda coisas complexas. O espírito pode mandar por mim algumas linhas, mas para poder mandar assuntos complexos, romances e tudo, tem que existir afinidades. Então, a afinidade com o médium é
importante para que o trabalho se desenvolva da melhor maneira. Então, olha o que ela diz. Ou quando menos conserva arquivada na subconsciência, caso a faculdade não disponha da propriedade de reter lembranças. Então, vamos dizer, o espírito do médium foi tirado do corpo e foi ter essa vivência extracorpórea, certo? No momento do desdobramento. Então, foi. Só que quando ele volta para o corpo, ele não consegue reter as lembranças. Nem todos nós conseguimos reter. E isso também é uma questão do perispírito com o corpo. O cérebro não faz o download, mas fica no inconsciente. Tá bom. Quando chegar a hora da psicografia, vai fluir muito melhor. Então, nem todos conseguem reter as imagens do que foi vivenciado no momento do desdobramento. Por isso, alguns sonhos são confusos, alguns sonhos são misturados, uma mistura danada de informações. Pois é, Elcio, é um agradecimento que a gente não se acha merecedor, né? De ficar bobado e chora de emoção. Meu Deus, logo eu. E talvez a gente tenha essas provinhas, essas experimentações mínimas, para que a gente saiba como é gostoso ter elevação alta, né, vibratória, para ver se a gente tem um pouquinho de ambição para ficar buscando mais isso. E a gente só vai ganhar isso com esforço no bem, viu? Não adianta intelectualizar nada. O estudo aqui, é ótimo, mas se não nos tocar o coração, fazendo bem, estipulando a caridade, porque a gente tem um entendimento de caridade, estava conversando com a amiga ontem, a gente tem um entendimento de caridade muito, muito interessante. A gente acha que quando está fazendo caridade, está fazendo favor, né? Assim? Está fazendo favor a alguém. Está fazendo, a caridade é aquele momento que eu estou fazendo favor às pessoas. A caridade é aquele momento que Deus te deu a oportunidade de conquistar amigos e de passar naquela prova. Então, você não está fazendo favor a ninguém. É seu momento de obrigação para com Deus, para estar em comunhão com Deus. E às vezes a vida da pessoa que é colocada na prova da caridade está tão atribulada e ela está precisando de intervenções, né, Elcio? Ela está orando, ela está pedindo, Deus me ajude. E ela pede oração aos amigos, e os amigos que ela conseguiu construir intervêm por ela, ora por ela, e aquilo tudo. E às vezes a pessoa é colocada numa circunstância que ela pode, naquele momento, dar dela, sem pedir, oferecer. E ela pode ser caridosa, então é o momento da elevação dela. E às vezes a pessoa confunde que a caridade está ligada a favor. E tem aqueles ímpetos de impaciência, não é? Quando a caridade é uma oportunidade que Deus está te dando e você tem que pegar a bola da situação, aquilo que a gente chama de bola da situação, a bola da vez, né? É igual o jogador, tá com a bola na porta do gol e ele tem que chutar para ser gol. Aí ele fica pensando, chuto, não chuto, tô irritado e não passa. Então, e não chuta, e não faz o gol. O Elcio diz para nós, o primeiro a ser beneficiado somos nós. É o entendimento que nós temos que ter de caridade. A caridade é, além de uma obrigação para com Deus, é a gratidão para com Deus, não para a pessoa na qual nós estamos fazendo. Aquela pessoa é uma conquista, você vai conquistar talvez a amizade e a gratidão, talvez não. Talvez nem a gratidão, porque as pessoas não vão compreender o que é a palavra gratidão, elas não vão entender. E às vezes dá uma frustração, né? É o que a gente chama de ingratidão, o que a gente chama não, tá lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas é um trabalho para com Deus. Então, quando nós amamos a causa espírita, é a maneira que a gente tem que amar o próximo, mesmo o próximo difícil. E eu não canso de bater nessa tecla, sabe, Elcio? Porque às vezes é difícil amar o próximo mesmo. A gente fica tiririca com as pessoas e as pessoas muitas vezes não correspondem à nossa expectativa. A gente faz muita expectativa, né? E o erro é nosso. Isso da ansiedade também cria problema físico. E as pessoas não chegam lá na expectativa que a gente tem, que a gente quer, que a gente acha que tem que ser no nosso limite, a gente que determinou. Aí Deus coloca na nossa oportunidade um cristão, um filho de Deus que vai testar a nossa paciência, que vai testar
o nosso perfeccionismo, vamos dizer assim. Mas o mundo, olha, o mundo é de Deus, os trabalhos é de Deus, o corpo é de Deus, o dinheiro é de Deus, é tudo de Deus. A única coisa que te pertence é o corpo por usufruto. Mas a única coisa que te pertence, na verdade, são as tuas ações. Então, o resto é tudo Pai, então tá tudo certinho, né? Então, o aprendizado, como diz Elcio, é muito grande. Então, quando a gente não consegue amar a pessoa, a gente vai amar a causa. A gente vai amar a causa, a bandeira que você vai estar hasteando, a bandeira do Cristo, a bandeira de cristã. Então fala, puxa vida, eu tô fazendo a caridade, tô fazendo um favor a fulano nem reconhece. Aí deixa pra lá, vamos fazer pela causa. E muitas vezes, o momento de ser espírita, eu tô aproveitando a deixa para falar desse assunto, porque é o meu cotidiano. Eu tô falando no espelho, porque assim eu olho pra mim, né? Muitas vezes a gente acha que o ser espírita é no cotidiano com espíritas. E aí a gente tira de letra, nem sempre, mas a gente tira de letra. Mas o cotidiano do ser espírita é no todo dia mesmo. É naquela hora lá do trabalho, é a hora da família, é a hora do vizinho, da reunião do condomínio, é a hora que a gente está dirigindo no trânsito. Por incrível que pareça, viu, Elcio? É aquela hora ali. É aquela hora, é a hora do cotidiano, é a hora de ser espírita. E ser espírita não é um perfil religioso. Os espíritos dizem, quando a humanidade toda for espírita, e você fala, puxa vida, toda a humanidade vai ser instalada entre os espíritas, que legal. Não é assim. É engraçado, mas não é assim. É quando toda a humanidade absorver as ideias espíritas. São as ideias, não são as instituições. Porque devagarzinho as instituições vão se dissolvendo para unificar o pensamento. Então é o pensamento espírita, porque todas as verdades estão no cristianismo e o espiritismo e o cristianismo é a mesma coisa. Isso que eu estou dizendo para vocês está na codificação. Aí, quem fala isso pra gente? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. O Espírito de Verdade diz para nós, eu reuni os feixes, a verdade em feixes espalhados sobre a terra. Então ele foi lá pegando, né? E trouxe para o Espiritismo, que é a terceira revelação. É incrível, mas está lá. Então são os pensamentos espíritas, não a instituição que nós fundamos, porque é necessária a instituição. Porque nós precisamos de regras, nós precisamos nos estabelecer, mas que isso não seja o motivo de nós sermos espíritas. O ambiente não seja restrito a isso. Então o médium, ele precisa do trabalho dele mediúnico, e eu li uma frasezinha que a dona Ivone colocou no livro Consolador bem no início, vocês não estavam, colocou bem no início, para que nós possamos ser, não é? Médiuns cristãos. Porque ela diz assim, médium também são os obsediados. Incrível, né? Então, que nós possamos ser médiuns cristãos. Então, a emoção, como nós tínhamos falado aqui, o do Chico, da dona Ivone, nós aqui, ó, médium de radinho de pilha, como diz meu irmão, minha mediunidade é de radinho de pilha. Nossa, é aquele bem ruim. Bem pequenininho assim, ó. Deixa eu fazer o dedo. Tamanhozinho de formiga. De radinho de pilha, mas funciona às vezes. Às vezes funciona legal e eu fico feliz. E quando funciona assim legalzinho, em caju, aí a gente chora. Chora de gratidão. Porque fala assim, puxa, quem sou eu, né? Quem sou eu? Aí a dona Ivone diz assim, daí porque de um instrumento mediúnico obter obras de poucos autores, pois o trabalho é sempre melindroso e difícil. Isso em relação aos romances, tá certo? Que nós estamos falando de romance. Exigindo o máximo de qualidades harmoniosas de um e de outro, tais como o amor à causa. Olha só, por amor à causa. Vontade, pureza de intenções, humildade, paciência, perseverança, desinteresse de toda e qualquer natureza, mormente o desinteresse monetário, principalmente.
o desinteresse monetário. Renúncia e até mesmo o espírito de sacrifício, o que deixa entrever não ser fácil ao encarnado, assim comungar tão intensamente com entidades elevadas da espiritualidade. Vocês estão entendendo por que é difícil? Porque vai fazer uma somatória dessa de qualidade. É complicado, né? Fazer uma somatória dessas é puxão mesmo de corrente. É difícil, mas nós podemos conseguir no nosso pouquinho, né, Elcio? A radinho de pilha, né, meu irmão? Né ou não é? Ninguém vai querer estar psicografando romances, mas com o radinho de pilha, às vezes é uma mensagem carinhosa para um amigo, às vezes um espírito familiar que manda um oi, olha que legal. Às vezes é um espírito familiar seu que diz assim, olha minha irmã, tenha mais coragem, tenha mais força. Às vezes espíritos familiares são tão severos, puxa a sua orelha e você fica assim, ui, 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 ui. Espíritos realmente superiores, eles dão comunicações assim muito lindas e não entram muito na sua individualidade, respeita muito o seu livre-arbítrio. Espíritos mais medianos, ele entra no seu cotidiano sim, e você sabe que de qualquer jeito, mesmo assim, eles são instrumentos de Deus. E eles puxam a sua orelha, como se naquela hora fosse usados para puxar o freio de mão e você dá uma parada e você dá para se reconhecer, né? Não, Elcio? Pois é, a radinho de pilha assim, nós vamos conseguindo. Então, meus irmãos, médiuns que alguns de vocês são ostensivos, outros mais ou menos, radinho de pilha ou não, vamos tentar ser orgulhosos no sentido bom, viu? Assim, felizes, gratos a Deus pelo pouquinho que a gente tem, porque já é uma conexão com Deus, já é um momento de gratidão, de misericórdia que Deus nos dá para sentirmos, nem que seja, os conselhos, as inspirações do nosso Espírito protetor. Porque há lá a perguntinha que eu adoro no Livro dos Espíritos, né? Que nos dizem que é esse momento que faz todos médiums, essa união, essa amizade com o nosso espírito protetor, essa voz na consciência que nos fala, que nós podemos sintonizar, fazer sintonia fina, nem que seja com o nosso espírito protetor. Então não se sintam desencorajados, porque vocês, como eu, são radinhos de pilha. Mas se sintam felizes pelaquilo que a gente tem, porque significa que é aquilo que a gente pode ter, não é? É igual com a inveja. É igual com a inveja. Você tem um carrinho sem ar-condicionado, velhinho, aqueles lá, anos 80. Mas tem um carrinho. Já tem o seu vizinho que tem uma Audi A8, ar-condicionado, GPS, fala até sozinho. Estaciona sozinho. Aí você olha pro seu, olha pro dele. Puxa vida, pois é, alto lá. A mesma coisa com a mediunidade. Só que você está esquecendo que tem um companheiro que anda de pé, coitadinho, não é? Que anda de bicicleta. Aí o que tem de bicicleta fica de olho naquele que tem o carro dos anos 80, mas esqueceu que tem aquele que anda de pé. Só que aquele que anda de pé, anda de ônibus, tem um outro que nem pernas tem. Então, o espírito de gratidão, como diz a própria codificação espírita, é a gente sempre perceber que existe no mundo quem está abaixo de nós e acima de nós. E nós sermos sempre gratos à espiritualidade. A Deus a primeira coisa, que nos ensina e nos coloca no lugar certo e no momento certo. Convidando a todos agora, concluindo o nosso estudo de hoje, não é? Concluindo o nosso estudo de hoje. Nem todo mundo é punk igual você, né, Dudu? Pois é. Concluindo o nosso estudo, muito agradecida à espiritualidade, muito agradecida a todos vocês, a paciência, o carinho que vocês têm para comigo, que não tem palavras de gratidão, essa fidelidade de vocês. Eu fico pensando, meu Deus, quem sou eu, né? Quem sou eu? Ninguém. E aí, tem pessoas que confiam em mim e vêm aqui há 10 anos
a ouvir o que eu tenho para falar todas as quartas-feiras é de uma responsabilidade muito grande. Vocês são pouquíssimas pessoas, é verdade. Mas já são demais para a minha capacidade, não é? São demais para a minha capacidade. Então, o meu agradecimento é profundo a todos, meu carinho mesmo. Pedindo nessa prece a Jesus, a presença dele do nosso lado, lá de onde ele estiver, porque lá, como eu dizia para vocês, no livro dos Espíritos, o que é que diz para nós? Para aqueles que não acreditam que espíritos verdadeiramente superiores possam estar, em contato conosco, que saibam que o espaço para nós não é nada. Nós temos aptidões que vós não conheceis. Olha que maravilha. Nós podemos estar em comunhão com vocês, mesmo estando em outras orbes, em outros mundos, milhões de quilômetros de distância. E é nessa certeza, é nessa fé que eu acredito, e não só, eu sei, que Jesus pode estar aqui conosco agora. Como Espírito Superior que é, irradiando lá de longe, estando pessoalmente conosco. Olha que maravilha! Ouvindo o nosso chamado. Que a Dona Ivone, Espírito dócil ao nosso coração, carinhoso, possa estar conosco, evocando a sua presença por alguns segundos. Ao Dr. Giuseppe Moscati, ao Dr. Bezerra de Menezes, ao Espírito bravador do nosso querido Caibachuta, que possa sentir conosco essa vibração de amizade que nos une, que nos chama como um imã, que nos atrai aqui nesse ambiente, em lugares materiais diferentes, porque cada um de nós nos encontramos nos nossos lares, muitas vezes em estados, em países diferentes. Que esses laços de simpatia possam nos unir cada vez mais, Senhor. Pela fidelidade à amizade. E muito mais, Senhor, pela fidelidade à Tua causa, do Consolador prometido, que inspira os nossos dias e que nos ajudam, Senhor, a nos superar a nós mesmos. Ó Pai, tende misericórdia de nós, que combatemos todos os dias contra as nossas próprias mazelas espirituais. Os nossos maiores inimigos ainda habitam dentro de nós. Que os nossos irmãos desencarnados, nos quais tentam nos perseguir e que muitas vezes encontram falhas, Senhor, no nosso caráter, a eles o nosso perdão. Perdoe sim nossos irmãos, sabe por quê? Porque nós ainda somos tão vis ao ponto de fazer que vocês possam encontrar essas falhas morais. O nosso perdão. Mas que possa ser então a nossa boa vontade, o imã sim de chamamento para o nosso melhoramento pessoal, mas em comum. Que um dia sim, todos nós, espíritos desencarnados, equilibrados ou não, possamos ser irmãos e grandes amigos. Eu conto com a presença de todos no meu viver, porque os amigos são pedras preciosas e que nenhum dinheiro possa comprar jamais. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigada a vocês. Graças a Deus. Que Jesus nos abençoe.